que aconteceu na cidade de Manaus, na Zona Norte, com aluno da Escola Estadual Senador João Bosco, ali na Zona Norte da cidade de Manaus, que ficou conhecida nas manchetes de jornais do Amazonas e até manchetes nas redes sociais através do Brasil inteiro. Isso aconteceu na semana passada, por ter ocorrido um fato que chamou a atenção na mídia nacional. O caso é de um grupo de jovens, alunos com menos de 18 anos, que não concordaram com a forma de apresentação de um trabalho em uma feira cultural, trabalho este que foi exigido baseado nos romances de Jorge Amado, outras literaturas brasileiras que tratavam da cultura afro-brasileira. Na realidade, os alunos aceitaram sim. Os alunos aceitaram a fazer o trabalho e fizeram o trabalho conforme a lei específica. O grupo de alunos apresentou um outro trabalho falando do mesmo contexto, utilizando outro ator, e a escola não aceitou. E ainda expôs estes alunos que hoje estão sendo perseguidos na escola. E eu fui procurado pelos pais destes alunos, inclusive com uma denúncia que os alunos em um certo momento foram trancados na biblioteca com alguns professores e ali chamaram alguém que representava a Ordem dos Advogados, Ministério Público e também de uma associação de gays, lésbicas, e as crianças tudo com menos de 18 anos, e não deixaram os pais daqueles alunos entrarem. Isso é uma brincadeira. Eu não gostaria que o meu filho ficasse numa situação dessa. Eu não sei se você gostaria que o seu filho ficasse. E estes alunos, através dos seus pais, me procuraram e eu constatei que eles sim é que estão sofrendo discriminação, ao contrário do que tentaram dizer que eles estavam discriminando. Eles estão sendo discriminados, estão sofrendo discriminação, inclusive até sofrendo bullying, por motivação de um professor que está ali, que está incitando alunos a ridicularizarem aquelas crianças nas redes sociais. O que diz a Lei de Diretrizes Básicas da Educação Nacional? Lei de 10.635/2003 e 11.645 de 2008, que alteram a Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional, promovendo políticas educacionais que contemplem a valorização da diversidade étnica, racial, visando com isso compatibilizar os conteúdos da educação com as especificidades das diversidades culturais que formam a sociedade brasileira. Isso é muito bom. A lei continua dizendo: o contexto incluirá diversos aspectos da história, da cultura que caracterizam a formação da população brasileira a partir destes dois grupos étnicos, tais como o estudo da história da África e dos africanos, a luta dos negros, dos povos indígenas no Brasil, a cultura negra e indígena brasileira, e o negro e o índio na formação da sociedade nacional, resgatando as suas contribuições nas áreas sociais, econômica e política pertinentes à história do Brasil. Lei 11.645 de 2008. Portanto, dentro da lei, esse grupo de alunos, com o consentimento de seus pais, propuseram à escola apresentarem um seminário para avaliarem, para que pudessem ser avaliados pelos professores. Um trabalho que iria abordar o tema: a influência do índio
e do afrodescendente na sociedade brasileira, mas segundo a direção, não teria o tempo hábil para avaliarem o que eu falei como coordenador da SEDUC na Zona Norte. Hoje, o secretário de Educação viria a esta casa, não sei se ainda vai vir, mas irei conversar com o secretário de Educação, para que tome providências, para que não aconteça isso em outras escolas do governo, onde crianças com menos de 18 anos estejam sofrendo bullying, inclusive com consentimento de professores, e por que não dizer, até de diretores de escola. Porque quando a pessoa se omite, também tem o pecado da omissão. Crianças como estas estão sofrendo discriminação, eu tenho certeza, em outras escolas. E esta lei veio não para ensinar em uma sala de aula religiosidade ou sexologia. Esta lei veio para que o aluno pudesse falar dos afrodescendentes, da sua cultura, da sua economia, da história. Eu não gostaria que o meu filho fosse para uma sala de aula, porque na sala de aula ele está lá para aprender geografia, matemática, português e história, não para aprender sobre religiosidade, nem sexologia. E esses alunos sofreram bullying. Além do mais, trocaram ele de vítima por aquele que está sendo o agressor. É uma brincadeira. Irei comunicar isso ao secretário de Segurança e, se preciso for, falarei com o governador Amado, porque tenho certeza que não há interesse do governo do Estado que escolas discriminem, que hajam com violência com essas crianças. Crianças que apresentaram o seu trabalho, não deixaram apresentar dentro da escola, colocaram para fora da escola e eles apresentaram fora da escola a sua barraca. E quando a empresa chegou, colocaram para dentro e colocaram eles como agressores no lugar de vítima. Isso é uma brincadeira, não pode acontecer isso nem na escola João Bosco e nem em qualquer escola do Amazonas. Eu não gostaria, mais uma vez quero dizer para encerrar, que um filho meu sofresse esse constrangimento. Eu tenho certeza que nenhum aqui, nenhum deputado ou deputada, nenhum que nos assiste na TV Assembleia, gostaria que filhos seus fossem obrigados a fazer um trabalho representando o homossexualismo ou então algum tipo de religiosidade. Recentemente em São Paulo, uma professora, porque leu um versículo da Bíblia e tentou explicar, foi quase lixada pelos alunos. Quanto mais se tivesse ela feito uma peça dentro da escola, obrigando os alunos a terem que colaborar com isso e aceitarem, pois foi o que aconteceu aqui em Manaus. A diretora dessa escola tem que tomar providências. Eu irei comunicar ao secretário de Educação, porque eles estão trocando aqui, o lobo virou cordeiro e o cordeiro virou lobo. É uma brincadeira, são crianças e merecem o respeito. Muito obrigado.